Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Confesso que eu não gosto muito desse negócio aqui não, mas para facilitar aqui o meu movimento, e a tipóia está ali, está guardada ali na cadeira para facilitar aqui, senão o pessoal presta mais atenção na tipóia do que na palavra. A gente vê que não há umas coincidências, né? Quando a gente está na casa do Senhor, o Senhor quer falar algumas coisas a nós. Cantamos alguns hinos aqui e Jesus. Parece que eu não vou falar do hino, não. Eu vou falar da mensagem que ele traz. Nós cantamos, ainda que a videira não deu o seu fruto. Ainda que a videira não deu o seu fruto. A gente precisa entender o tempo que a videira não dá o fruto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 37. E eu gostaria que não ficasse isso. Por favor, não bota mais aquele troço colorido aqui não, senão o pessoal vai ficar olhando para as uvas. João capítulo 11, versículo 37. Quero também dar os parabéns às mamães. Mais esse dia especial na vida delas, que a gente tem que lembrar sempre o valor da mãe. Os papais que fazem papel de mãe, que às vezes não tem a mamãe, fazem papel de mãe também. Mas é outra história. Todos abriram, amém? Vamos ser rápidos, por causa da nossa hora. Diz a palavra do Senhor: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Vamos ler de novo, para que você entre dentro da palavra. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Como tu sempre nos ensina, Senhor, queremos te pedir nesta manhã que o teu Espírito tenha liberdade entre nós a falar conosco. Ajuda-nos, que a tua graça e tua unção esteja sobre cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que desse texto me chamou a atenção uma coisa que foge aos personagens que fazem parte dessa história aqui que a gente leu. Lázaro morre. Jesus sabia que ele tinha morrido. Demorou-se, porque ele quis se demorar. E quando ele chega onde Lázaro morava, suas irmãs estão chorando, e há uma comoção naquela cidade, porque ele era bem conhecido. E esses homens que veem aquele alvoroço e vê aquela choradeira toda, eles usam essa expressão interessante: não podia ele que abriu os olhos cegos, tipo, olha só, ele já fez coisas tremendas, ele já fez coisas maravilhosas, ele não podia ter curado Lázaro. Esse texto começa a nos levar a uma reflexão seguinte: como nós temos a capacidade de fazer um questionamento a respeito das ações do Senhor, ou das omissões, a gente vai falar sobre as omissões, aspas, do Senhor em relação a alguém ou alguma situação. Como que os homens têm essa capacidade? Observe o seguinte: esses homens que falaram isso, e ele diz que disseram, era mais de um, para eles falarem isso, uma coisa é certa: eles conheciam Jesus, eles conheciam a história de Jesus, para chegar e falar o seguinte: esse homem já fez coisas extraordinárias, como é que ele não faz isso logo para o amigo dele? Ele fez coisas para pessoas que ele nem conhecia, e agora como é que ele chega na hora do amigo dele? E nós nos colocamos nessa situação de amigo de Jesus. Como é que nós, sendo amigos dele, ele não faz por nós? É um questionamento que
que muitas vezes nós fazemos. O que eles estão, na verdade, dizendo é o seguinte: Jesus se omitiu. Jesus foi omisso. Jesus foi omisso. Na hora que os amigos precisavam, ele não estava presente. E é sobre isso que a gente quer falar nesta manhã aqui, meditar com os irmãos. Sobre essa capacidade que o homem, nós como homem, nós temos de questionar o Senhor. Por que o Senhor permitiu? Por que o senhor se omitiu? Por que o Senhor fez isso? É a história do homem, é a história da humanidade que está sempre procurando isso. Então eu queria focar esse questionamento em 3 segmentos distintos de pessoas. Primeiro, o homem natural. Segundo, os judeus. E depois, os crentes, nós. O homem natural. O homem natural vem questionando o Senhor desde sempre. Desde sempre ele vem questionando. E ele não sendo judeu, que conhece a lei, que tem uma história de relacionamento com Deus, ele não sendo crente, de uma outra, que tem um outro tipo de relacionamento com Deus, ele sendo um homem natural, ele questiona, porque ele não tem conhecimento, ele não tem nada disso. Então, uma das muitas perguntas que o homem natural faz: por que Deus permitiu que o diabo viesse para a terra? Não poderia o Senhor ter destruído o diabo? Por que não matou o diabo? Por que ele permitiu isso tudo? E vem tantos outros questionamentos que eu marquei aqui. Por que ele permitiu que Eva fosse enganada? Ele poderia falar: Eva, ó, cuidado com esse cara aí. Tantos questionamentos. Por que o Senhor não pegou os anjos e o diabo lançou logo no inferno, ao invés de deixar ele ficar atormentando a vida das pessoas aí? Por que o Senhor mandava matar homens, mulheres e crianças? Há sempre uma controvérsia em cima disso. Foi Deus que mandou matar. E o mundo questiona isso, mas Deus permitiu isso. Por que Deus permite tantas tragédias no mundo? Por que tem tantas crianças passando fome no mundo? O que não falta é questionamento com o Senhor. É uma capacidade que a gente tem, tantas outras coisas que a gente podia falar aqui, que são questionadas pelo homem natural. Mas por que o homem natural, ele tem esse tipo de questionamento? A gente até entende. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ele vai dizer o seguinte: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Então a gente entende por que eles não entendem. A gente entende isso muito bem. E ele vai dizer: porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Que bom se nós pudéssemos andar sempre e falar o seguinte: ninguém tem condições de me julgar, porque eu ando segundo a palavra. Bom seria que nós pudéssemos sempre falar isso aí. E o versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem é o homem para dizer para Deus aquilo que ele deve ou não deve fazer? Se ele deve se omitir, se ele deve agir, se ele deve intervir. Gostaria o homem que Deus interviesse em todas as situações difíceis na vida do homem, nas tragédias. Mas Deus não faz isso, ou nem sempre faz isso, e quando ele faz porque quer, porque tem os seus propósitos. A segunda classe de pessoas que tem essa questão do julgamento das ações de Deus, ou omissões. Quando eu falar omissões, sempre aspas, porque Deus nunca se omite. Mas aos olhos humanos, o não agir de Deus é uma omissão. Então, dos judeus foram aqueles que mais questionaram o Senhor. Foram os que mais questionaram durante toda a história da sua ação. Por que Deus permitiu ou por que Deus não fez? O livro do Êxodo está cheio
E o que a gente vê mais no livro desde a saída do povo do Egito até a entrada na terra prometida, murmuração, murmuração e murmuração. O que é murmuração? Murmuração é você reclamar da vida por alguma circunstância. Você está questionando o Senhor. Quando você murmura, você questiona. Por que isso? Por que não é dessa forma? Você está questionando o agir de Deus ou a omissão de Deus. Você está questionando, você questiona. E é tão claro isso, líquido, de forma muito pura. Êxodo capítulo 16, versículo 18, o texto vai dizer: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? Ele está falando o seguinte: não adianta reclamar comigo, Moisés não adianta você reclamar com nós. Ele vai dizer: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, quando a gente murmura, você pode murmurar com qualquer pessoa. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: se a tua murmuração, porque as coisas não estão indo bem na tua vida, não é contra ninguém, é contra o Senhor. Então, antes da gente murmurar, para e pensa a quem você vai atingir. Porque se você murmura, é porque você está insatisfeito. E se você está insatisfeito, você não está gostando da vida, que alguma coisa não está acontecendo da forma que você gostaria. Quando você murmura, é porque alguma coisa está te incomodando. E às vezes a gente murmura em pequenas coisas, e aí você tem que ser chamado a atenção. Eu sempre já falei isso mais de uma vez aqui. Estou dirigindo motoqueiro, aí você começa a fazer o quê? Murmurar. Acho que só eu que faço isso aqui. Aí a esposa: meu querido, baixa. Aí você para: é verdade, meu Deus, como eu falei domingo passado, foi domingo passado, vem reclamando, show lá na praia, a cidade é um lixo, gente, zumbis, drogados pela cidade, e todo mundo lá brilhando, Copacabana brilhando, né, em todos os sentidos. Aí cria um sentimento. Aí ela: vamos lembrar, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí você fala o seguinte: Senhor, a gente tem tanta coisa boa para agradecer a Deus, mas a gente prefere ficar murmurando, a gente prefere ficar reclamando das coisas. E os judeus foram craques nesse negócio de murmuração. E tem outras questões que eles poderiam estar murmurando. Certamente foi nascimento de Ismael. Não poderia o Senhor ter evitado que Ismael nascesse? Hoje é um problema para Israel. Poderia. Decisão e consequência. Abraão decidiu com Sara: não, Agar, resolve o problema aqui. Eles decidiram. Toda decisão que nós fazemos, tem consequência. As consequências estão aí até hoje. Moisés, tadinho, um homem tão bom, tão manso, não podia o Senhor ter deixado ele entrar na terra prometida? Se o Senhor não deixou ele entrar na terra prometida, sendo o homem que foi, imagine a nosso respeito, que levamos uma vida que a gente canta tanta coisa que a gente não faz, mas ele fazia. Mas por que ele não entrou na terra prometida? Porque ainda que fosse um homem manso e tal, ele quebrou o princípio de não falar rocha e tocar rocha. Ele estava quebrando o princípio que não poderia, aquilo ali ele não podia fazer. Em outros momentos, se ele fizesse, Deus até relevasse, porque o povo era extremamente irritante. O povo hebreu, o povo de Israel que saiu da terra, ele é um povo irritante. E eles irritaram o Senhor por muitas vezes, por isso que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, nem Moisés nem Arão entraram. Durante a história de Israel, o povo dividido, o reino do norte foi levado para a Síria, o povo do sul, o Judá, foi levado para a Babilônia. Onde podia o Senhor ter evitado isso? Não iam estar passando
por tantos problemas que passaram daí para frente. O templo foi destruído, mais de uma vez, foi destruído na Babilônia e depois no tempo de Jesus. Então nós tivemos quantos templos? 2 templos. O pessoal fala de um terceiro, não existe terceiro templo, ainda que seja chamado terceiro templo de Herodes. Foi destruído, a arca que estava ali, não podia o Senhor ter preservado a arca que era o símbolo da presença de Deus. O Senhor não preservou, ainda que a arca possa aparecer, há essa possibilidade, a gente acredita que ela vai aparecer, o Senhor sumiu com ela. Não poderia estar aí sendo, a presença de Deus está lá, está escrito. Só quem achou a arca de Noé até hoje foi o Indiana Jones. Só ele que achou. É possível que ela exista, é possível que ela esteja guardada, eu só vou guardar para a manifestação no tempo certo. O que Deus está querendo dizer com isso? Não são coisas materiais, não são prédios, não são símbolos espirituais que aproximam o homem de Deus. A gente pode sair desse prédio aqui por algum motivo e se reunir na rua, a presença do Senhor vai estar ali. O Senhor não permitiu, não podia o Senhor ter evitado isso? Não evitou. O Senhor não está preocupado com prédios ou com algo de aparência que muitas vezes nós fazemos, aquilo que nós somos por fora. Ele está preocupado com aquilo que nós somos de fato por dentro, porque a aparência, como diz o Velho Testamento, as aparências enganam. Nem sempre nós aparentamos aquilo que na verdadeira nós somos. O que vai dentro de nós, o tempo revela. O que sobra quando você sai da direção de Deus? Porque das murmurações, das desobediências, das rebeliões que o povo tem com relação ao Senhor, o final, sabe o que sobra? Livro de Lamentações. E botaram na conta de Jeremias, que não é Jeremias. Livro de Lamentações, é só lamentação. Quem dera estivesse lá nos rios, quem dera que estivesse lá nos pomares, quem dera que eu tivesse. Já foi, o tempo passou, e fica a lamentação, porque esquece que lá atrás houve uma decisão, e toda decisão tem as suas consequências. Continuando ainda com relação aos judeus, as decisões que tomam suas consequências, tempo de Jesus está na cruz, e eles falam para eles, Mateus, capítulo 27, versículo 40, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Os judeus estão questionando a divindade de Jesus, questionando, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Graças a Deus ele não desceu, porque se ele tivesse descido, nós não estaríamos aqui. Ele tinha um propósito, ele tinha um plano, e esse plano tinha que ser levado avante, tinha que ser levado à frente, para que o Senhor manifestasse a graça salvadora dele, e o sacrifício dele fizesse com que a salvação chegasse até nós hoje. Qual é a consequência disso, irmãos? Sofrimento direto para esse povo. Aí o tempo passa, eles vão estar sempre sob domínio de alguém, se espalham pelo mundo. Aí depois que conseguem se organizar em alguns países, vem o chamado Holocausto. 6 milhões de judeus mortos, cerca disso. 6 milhões. O que fica no coração de muitos judeus? Não podia o Senhor ter evitado isso? O Senhor podia ter evitado isso. Mas a cada palavra, a cada decisão que nós tomamos, há consequência. Mateus capítulo 27, versículo 24 e 25. Jesus está na cruz. Jesus está sendo julgado. E quando
quando Pilatos fala o seguinte: o que vocês querem? Olha o que o povo diz, para resumir aqui no versículo 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caiu. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente decide, isso foi uma palavra profética. Isto foi uma palavra profética. Caia sobre nós, caiu, e sobre os nossos filhos. A gente precisa aprender aquilo que a gente fala, porque as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, produz algum efeito. E como diz a própria palavra, algumas coisas que são lançadas que não tem volta. Há palavras que não tem volta. Para consertar depois, o problema é muito sério. Número 3. A visão em relação à submissão de Deus. Agora do crente. Falamos do homem natural, falamos dos judeus, e agora vamos falar de nós, que é aí que fica mais interessante. O homem natural, ele questiona, sempre. O judeu foi o que mais questionou, e agora nós estamos no tempo da igreja. Fácil para nós julgarmos os judeus pela história. Por que eles fizeram isso? Julgamos os homens, o homem natural, que não é judeu e não é crente, é um homem natural, que a Bíblia chama de homem natural, e eles não têm discernimento espiritual. Há coisas que só se discernem espiritualmente, mas nós temos o Espírito. A gente enche, bate no peito e vai descobrir que a nossa responsabilidade, não muito diferente dos judeus, ela é muito maior. Porque se o Senhor nos ensina, se o Senhor nos capacita, se o Senhor nos salva, se o Senhor nos liberta, e Ele tem todas as ferramentas para que a gente cresça na palavra, irmãos, aonde está a nossa desculpa para os nossos questionamentos, as nossas murmurações com o Senhor? É difícil a gente entrar na mente das pessoas para saber o que cada um de nós questiona. E a gente questiona. A gente questiona porque a gente passa por situações. Quantas vezes muitos de nós foi pego assim: Senhor, por que isso? Você não precisa responder, é uma pergunta retórica. Quantas vezes você já perguntou, questionou o Senhor, por que isso? Há um tempo, e minha mãe usava muito esse tempo: Senhor, eu não aceito. Eu falei: mas que história é essa que não aceita? Uma assembleana de círculo, dirigente de círculo de oração: eu não aceito. Eu já falei para o Senhor, eu não aceito. Eu falei: que história é essa que não aceita, mãe? Eu não aceito. Será que a gente não entende que muitas vezes Deus está tratando na nossa vida e a gente, não, isso eu não aceito? Há coisas que você não tem que aceitar, mas é algo que contraria a palavra. Eu não aceito, eu não quero isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida. Agora, questionar a ação de Deus, isso é outra coisa. Os próprios discípulos questionavam o Senhor, ou questionaram o Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus está na polpa do navio, do barco, está dormindo sobre um travesseiro, não sei que tipo de travesseiro é esse, mas era um travesseiro. Eles despertaram o Senhor: mestre, não te importa que pereçamos? Você já parou para pensar nessa frase que eles disseram, que os discípulos apóstolos falaram para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Há muita gente que está vivendo isso hoje: Senhor, eu estou perecendo, tu não está olhando para mim, olha a situação da minha vida. Esses homens estão questionando o próprio Deus: Senhor, nós estamos morrendo, e tu está aí dormindo, fingindo que não está acontecendo nada. Irmão, volta um pouquinho nessa história. Quem foi que convidou para ir para o outro lado? Quem convidou foi o Senhor. Quem é que falou que tinha que ir de barco? Foi quem?
O Senhor. Quem é que estava no barco com os discípulos? O Senhor. Se o Senhor estiver no barco, meu irmão, você vai para qualquer lugar. E você vai chegar. Não importa. O problema é que a gente acha que já que eu tenho Jesus, não tem temporal. Jesus está no barco? Não tem temporal. A gente acha que a gente vai na nossa caminhada de crente e quer uma vida de crente tranquila. Jesus está comigo? Não vai acontecer nada. Não vou ser assaltado, não vou ficar doente, não vou perder o emprego, não vou ter problema familiar, não vou ter nada disso. A gente acha que as coisas não vão acontecer e esquece que Jesus está no barco. A gente olha para as ondas, a gente olha para a tempestade e esquece que o Jesus está ali. Ele está dormindo, mas ele está aqui. Ele está dormindo, mas ele está aqui. Parece que ele não está preocupado com o problema, mas ele está aqui. A gente esquece disso. Outra história interessante. Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 21. Sai, Jesus morre na cruz, ele volta para Emaús, os 2 discípulos, e conversando, falando, Jesus se apresenta para eles, sem eles entenderem, e eles usam uma frase interessante, no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, o que eles estão dizendo? Ele decepcionou a gente. Jesus decepcionou a gente. A gente achava que daqui para frente ia ser tudo diferente para nós. Mas agora, depois de tudo isso, o que eles estão fazendo? Eles estão questionando o que Jesus fez. Aí para nós que conhecemos a história, puxa vida, como é que eles podiam fazer isso? Se nós estivéssemos lá, íamos fazer a mesma coisa. A diferença é que nós conhecemos a história. Porque mais na frente, no Lucas capítulo 20, o próprio capítulo 24, versículo 26, Jesus vai ensinar para eles, sem ainda se identificar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele não tinha ensinado isso para vocês, que ia ser dessa forma, que ele ia padecer, que ele ia morrer. Ele não tinha ensinado isso para vocês? Às vezes a gente toma atitudes e fica questionando o Senhor, porque a gente não conhece a palavra. Depois que a história é escrita, fica fácil de você, tá vendo? A diferença deles para nós é que a história estava sendo contada. Nós conhecemos a história contada. A gente sabe como vai terminar, para o bem e para o mal. A gente sabe como vai terminar. O problema é que aqueles homens, como nós criamos expectativas. Aqueles homens criaram expectativas em cima de Jesus. Nós também criamos. Que as coisas vão acontecer assim, assado e tal. E no momento que elas saem essa expectativa não se confirma, há uma frustração. O problema é que nós fazemos a partir daí. Talvez para alguns, o padecer que Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos ali, não seja uma coisa muito agradável no tempo que nós estamos vivendo hoje. Não, falar esse negócio de falar de padecer, de sofrer, não é com a gente. Então a gente, à medida que o tempo passa, a gente vai tirando algumas folhinhas da Bíblia. Senhor, essa aqui não. Ao invés de colocar, como a gente ensina assim desde muito tempo, aquela tarja amarela que lumicolo, né? Marca texto, em vez de botar um marca-texto para realçar, a gente pega uma coisa preto e isso aqui não. Quantos de nós temos feito isso? E isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim.
A gente tem feito muitos questionamentos, como crente. Talvez você tenha os teus questionamentos com o Senhor. Senhor, por que eu perdi a minha mãe? O Dia das Mães. Por que eu perdi a minha mãe? Eu podia ter minha mãe até hoje. Alguns poderiam falar. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãezinha, mas perdi pessoas que amava profundamente, como a minha sogra. E por que eu perdi a minha mãe? Eu fui ao sepultamento ontem de uma mãe. Ontem. Faleceu na sexta, fomos ao sepultamento ontem de um amigo de 40 anos, que era da mesma igreja quando nós convertemos. Podia estar na cabeça desses filhos: Senhor, domingo, Dia das Mães, eu enterro minha mãe um dia antes. Tu já imaginou enterrar sua mãe um dia antes do Dia das Mães? Ou no Dia das Mães? Muitas mães serão enterradas hoje. Quantas mães estão sendo enterradas hoje? E é um questionamento para o Senhor. Senhor, por que meu filho é assim? Por que meu filho nasceu assim? Senhor, por que eu não tenho filho? Por que eu não tenho filho? E a gente sabe que muita gente passa por essa situação. Senhor, por que meu marido ainda não mudou? Por que a minha esposa ainda não mudou? A gente vai questionando. E vai fazendo o que é o seguinte: Senhor, a gente toma algumas decisões na nossa vida e depois quer botar na conta do Senhor. Por que meu filho está rebelde? Olha o tipo de educação que você dá para ele. Há coisas que Deus coloca para nós e a gente não pediu, mas Deus sabe o porquê. Senhor, por que meu filho está rebelde? Olha a educação que você está dando para ele. Senhor, por que minha vida financeira está ruim? Por que está ruim? Olha as suas escolhas, olha o seu preparo, olha a sua busca. Eu fico olhando alguns irmãos aqui, algumas famílias aqui na igreja, e eu fico admirado com eles. Casados com filhos pequenos. O cara tem um trabalho fixo no lugar, trabalha no outro, corre atrás para fazer uma coisa, a esposa também, com filhos. Eu estava vendo o Davi e a Rebeca aqui na frente, e eles com essa atividade a semana toda, eles têm 2 filhos pequenos, e tem um então que é um manso. O menino é um doce. Aí eu fico imaginando, quem é o felizardo que fica com essas crianças? Tadinho da irmã Vera, do Renatinho. Não são circunstâncias que nos impedem de fazer as coisas. A gente quer botar desculpa no filho. Ah, porque eu estou assim. A gente sempre arruma uma desculpa, irmãos. E depois fala, Senhor, por que a minha vida financeira está assim? Irmão, oferte, dizime que você vai ver que as coisas mudam. Seja uma pessoa com um coração aberto a ajudar as outras pessoas, e você vai ver como as coisas mudam na sua vida. Agora, não fique esperando sentado, corra atrás. Senhor, por que minha família é tão desajustada? Pense no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Por que, Senhor? Não podia o Senhor mudar o coração do meu marido? Pode, mas Ele quer tratar contigo algumas coisas. Não podia mudar o coração da minha esposa? Pode. O que você tem feito para isso? Há pessoas que falam, nunca recebi o amor do meu pai e da minha mãe. Não podia o Senhor fazer com que Ele me amasse? Irmãos, quando nós temos o amor maior de Deus, Ele passa a ser nosso pai e nossa mãe. O resto das coisas, elas acontecem. Falando na parte ministerial, que isso é muito, muito sério. O Senhor não poderia me dar um ministério mais tranquilo, em que eu não me aborrecesse tanto, me chateasse tanto? O Senhor não poderia fazer isso? Pode.
Irmãos, tem um monte de pastores que estão largando o ministério porque não estão aguentando a pressão. Não são poucos. Ontem eu estive com um. Não vi há muitos anos. Como é que está? Estou querendo largar tudo. Eu falei, cara, largar o ministério? Não dá mais. Hoje a minha ficha caiu. Já é pastor há muitos anos. Eu falei, hoje a minha ficha caiu. Mais de 60 anos de idade. Não é menino. Mas por quê? Não, porque é muito problema. Eu estou desistido. Eu falei assim, é isso que Deus quer? Não, é isso que Deus quer. Ou é o que você quer? Quer ter vida pastoral tranquila? Recebe as suas ofertas, seu pagamento, vai para casa, dorme, não quer que as pessoas liguem para a sua casa, diga, pastor, estou com problema, tem gente endemoniada, tem gente doente, tem gente morrendo. Não quer resolver os problemas de relacionamento na igreja, que talvez sejam os piores. E vem decepção, ele todo decepcionado, rapaz. Eu falei para ele, eu estou decepcionado com muita coisa desde o tempo que eu me converti. Desde o tempo que eu me converti, que eu estou decepcionado com um monte de coisa, mas nunca pensei em largar o Senhor por causa disso. Se a gente pensar nas nossas decepções, das nossas expectativas quebradas, porque uma das expectativas que eu tive quebrada foi, entrei na igreja, meus pais eram, minha família toda era crente, eu era o ovelha negra da família, pipa bem avoada, bem longe. Qual é o sentimento que eu tinha? Na igreja só tem santo. A igreja só tem santo. Olha a expectativa. E a primeira, logo nos primeiros meses, no primeiro ano, foi uma decepção justamente com o pastor, que eu não vou nem falar o que ele fazia. Aí eu falei para ele desse tempo, eu falei, rapaz, a gente já teve, à medida que você vai passando nos problemas, as costas vão ficando meio grossas, ou você aprende ou você larga. A gente acha que a nossa vida vai ser um mar de rosa. Nunca foi. E nunca será. Se a gente como crente acha que vai ficar questionando o Senhor o tempo todo, Senhor, por que isso? Não podia ser diferente? Podia. Mas Deus sabe o porquê e os propósitos dele de estarem acontecendo essas coisas. Ministério cansa. Igreja cansa. Tem hora que você fala, estou cansado, tem que sair. Eu falei, rapaz, vai para a Europa com a sua esposa. Passei, ele já fui, fiquei 25 dias fora. Então, aí a esposa estava perto. Pensa se o que você está querendo fazer é segundo a tua vontade, porque senão as consequências disso vêm. E podem não ser muito boas. A gente tem muita coisa para questionar aquilo que não está acontecendo, que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida. Muita coisa, que a gente gostaria que fosse diferente. Você pode ter certeza que a maioria delas, ou quase que 100% delas, acontece por causa das nossas decisões erradas lá atrás. E depois a gente quer colocar na conta do Senhor. Senhor, a mulher que tu me deste. O único que talvez pudesse reclamar disso era justamente Adão, porque ele não pediu mulher. Não foi ele que decidiu. Foi o Senhor que decidiu por ele. Adão, vou te fazer uma companheira aqui, estou vendo que só você que está sozinho. Ademais disso, foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Há coisas que você não pediu e veio. Aí o Senhor, essa está na sua conta. Mas a maioria das vezes, ou quase sempre, nós temos as consequências das nossas decisões. E não adianta ficar questionando, Senhor, por que isso? Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Pensa na tua vida. Pensa na tua vida. Porque na caminhada com o Senhor há tempo para tudo.
Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo. Tempo para todo propósito. É isso que a gente precisa entender. Tudo tem um propósito. Quando Jesus não chega antes de Lázaro morrer, havia um propósito. Ele não se omitiu, ele não chegou atrasado, porque a gente canta, né? Nunca chega atrasado. Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca se atrasa. Jesus chegou no tempo que ele tinha que chegar. Ele falou assim: Lázaro dorme. Ah, a gente sabe que ele dorme, o sono do justo. Não, ele morreu, ele morreu. Lázaro morreu. Então vamos lá. Eu só posso chegar lá depois dele morto. Eu só posso chegar lá depois dele morto. Talvez muita coisa na nossa vida já tenha morrido. Mas nós cremos num Deus que é capaz de ressuscitar as coisas mais impossíveis. Ressuscitar casamentos, relacionamentos, ressuscitar um bom emprego, um bom salário, ressuscitar o nosso ministério, a nossa caminhada, a nossa fidelidade com Ele, independente do momento que nós estejamos passando. Ele é capaz de fazer isso. Há tempo de nascer e morrer, de arrancar e plantar, de matar e curar. É tempo de derribar e edificar, de chorar e de rir. Há tempo que nós vamos chorar, mas vai vir o tempo de sorrir. Há tempo de saltar de alegria e de prantear. Há tempo de espalhar pedras, juntar pedras, abraçar e de afastar. Tempo de buscar, de ganhar, e tempo de perder. O grande problema da igreja hoje, a igreja moderna e essa pós-modernidade que nós vivemos, é que a igreja incipiente, a igreja iniciante, sabe o que ela foi preparada? Ela não foi preparada para ganhar, ela foi preparada para perder, porque eles sabiam que o ganhar deles era muito maior daquilo que eles iam perder. O problema nosso é que a gente vem sendo preparado só para ganhar. A gente só vem sendo preparado para ganhar, a gente não vem sendo preparado para perder. E quando perde, é gabinete. Senhor, olha, eu sei que Deus está fazendo, e a gente fica questionando o Senhor o tempo todo. Tempo de deitar fora e tempo de guardar, de rasgar e de coser. Rasgar e coser. Rasgar é o tempo que a gente tem de desespero na alma, de se rasgar na presença do Senhor, e de coser, de dizer o seguinte: vamos reiniciar este relacionamento com o Senhor. Vamos reiniciar essa história que ficou perdida lá atrás. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Pastor, eu já... Cala, algumas pessoas vieram durante o tempo: pastor, ore mais e fale menos. Ore mais e fale menos. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O que a gente precisa aprender, essa igreja pós-moderna, irmãos? A gente sempre... Uma frase que a gente sempre usou, desde sempre, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o problema. Muitos de nós querem apenas Jesus como nosso Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Cantamos aqui, já nesta manhã, Senhor dos meus... Eu falei, caramba, o Asa está sempre conectado, aí, inspirado. Senhor dos meus... O Senhor é o dono dos meus dias. Me ajuda, quando for assim tem que me ajudar. Dono dos meus dias. O Senhor é o dono dos seus dias? O Senhor realmente, Ele é o dono dos seus dias?
Filipenses capítulo 2, versículo 13, 14, 15 até o 16. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele quem faz. No momento que nós não deixamos Ele fazer e nós fazemos, a decisão é sua. Quem segura as consequências é você, e não adianta botar na conta dele. E ele diz no versículo 14, abreviei bem aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Como é que você quer resolver os problemas? Reclamando com Deus, e arrumando confusão em casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o vizinho, na igreja. Como é que você quer resolver os problemas? Ele falou, qual o objetivo disso? Para que a gente seja repreensível e sincero, filho de Deus. E que a gente se resplandeça como luzeiro, preservando a palavra da vida. O tema da mensagem, para que a gente guarde no nosso coração, é esse que eles vão colocar ali. A gente precisa entender o tratamento de Deus na nossa vida. A gente precisa entender o agir de Deus na nossa vida e os propósitos que Ele tem em nós. A gente precisa entender que o que nós passamos há um propósito. E se há alguma coisa, decisão errada que nós tomamos lá atrás, tem como consertar. Depende da situação que a gente esteja vivendo. O Senhor pode, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Não podia Ele pode. Mas há um caminho para que Ele mude. Marcos capítulo 1, versículo 40. O leproso se aproxima de Jesus, rogando-lhe de joelhos, aproximou e falou o seguinte: se quiseres, olha só que coisa linda, ó. Se quiseres, é isso mesmo? 1:40. Se quiseres, podes purificar-me. Ele falou assim: Jesus, me purifica aí. Se quiseres, o Senhor pode. Se tu quiseres, Senhor, o Senhor pode. O que Jesus respondeu? Quero. Fique limpo. Esse homem é leproso. E lepra é a condição pior que tinha, principalmente para os judeus, de pecado, de maldição sobre ele. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, o Senhor pode limpar tudo. Ele pode purificar. Mas há algo nesse sentido. Número 1, ele rogou o Senhor. Número 2, de joelhos. Sabe o que é isso? Quebrantamento, humilhação diante de Deus e das circunstâncias. Salmo 51:17, ele diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Enquanto você fica de pé, eu gostaria que você pensasse nas coisas que têm acontecido na sua vida, os questionamentos que você tem feito para eles. Senhor, por que isso? Por que essa luta? Não podia o Senhor mudar isso? Ele pode. Ele pode mudar. Ele quer mudar, mas não depende dele. Entenda uma coisa, nem tudo depende do Senhor. Ele passa por nós. Como eu falei, tem coisas que você não pede e vem. Senhor, tu sabe por que eu estou passando por isso. Tu sabe as circunstâncias que eu estou passando por isso. Mas tu pode mudar. O Senhor pode mudar
tudo. Esse tudo não é só nessa, é tudo. O tudo é tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que te fortalece está aqui nesta manhã para dizer para você que Ele conhece os seus questionamentos. Ele sabe a luta que você tem passado. Mas Ele quer dizer para você que você também precisa se posicionar para que Ele possa mudar as coisas mais difíceis que têm acontecido na sua vida e que estão difíceis de carregar. Essa é uma momento de reflexão a respeito dos nossos questionamentos com Deus. O homem natural não conhece a palavra. O judeu, eles têm as suas próprias convicções e as suas próprias promessas. E nós temos o nosso Deus, que morreu na cruz por nós. E tem todos os caminhos para que as coisas caminhem bem. Ainda com dificuldade, ainda com dores, ainda com angústia no coração, mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. É mais de se estar compungido na presença do Senhor, para que as coisas mudem, e para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Vamos cantar uma canção e depois estaremos orando pela sua vida, orando pela sua caminhada com o Senhor. Pai, nós nos rendemos à Tua soberania essa manhã. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e não nós. E as nossas brigas, Senhor, as nossas revoltas pessoais, nós submetemos a Ti em reverência à Tua soberania, o Teu poder, Senhor. E é o Senhor que decide o que é melhor para nós, ainda quando não entendemos. Queremos trocar as nossas perguntas por nosso reconhecimento de que o Senhor sabe o que está fazendo. E nessa manhã já Te louvamos, Senhor, por aquilo que não entendemos, por aquilo que não aceitamos, por aquilo que questionamos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor sabe o que faz. E nós Te reverenciamos como Deus na nossa vida, como Senhor. Senhor que nos conhece, Senhor que nos criou, Senhor que sabe aonde está nos levando. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e diga: Deus está no controle, Deus está no controle.